É mais um vídeo, ponto de vista com Irineu Ribeiro. Hoje vou conversar com vocês sobre segurança pública. Primeiramente eu quero que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para que você seja informado sobre o nosso próximo vídeo e também repasse, ou seja, compartilhe nossos vídeos, mande para seus amigos. Desta forma sentiremos-nos fortalecido para produzir mais material, tenhamos mais empenho, que possamos trabalhar mais por você. Então, nesse sentido, preciso do teu comentário e da tua participação também nos nossos vídeos. Falando sobre segurança pública, vamos direto ao assunto. Então, o artigo 144 da Constituição Federal é muito claro. Ela diz, é obrigação e dever dos Estados. Então, por que eu trago esse assunto para vocês? Eu quero fazer uma reflexão muito séria, porque hoje está tendo uma tendência de repasse da responsabilidade. Repasso, às vezes, responsabilidade para o município, responsabilidade para o Estado, responsabilidade para a União, mas nós devemos ser cientistas, ou seja, devemos ser sérios e temos responsabilidade como formadores de opinião. Então, pelo artigo hoje 144 da Constituição Federal, ele é muito claro, é obrigação e dever dos Estados da segurança pública. E estou falando isso porque em uma série de situações, moradores de rua, aumentou moradores de rua, está acontecendo isso, aquilo. Esquece que segurança pública é responsabilidade dos Estados. E já que falei de moradores de rua, também que está envolvido, existe um bom recurso que vem do governo federal para as assistências sociais. Então, moradores de rua, usuários de droga das ruas das cidades, é responsabilidade, gente, exclusiva dos municípios. Então, para isso, nós temos que ter esse conhecimento técnico e não empírico de cobrarmos as autoridades corretas, as autoridades que realmente são responsáveis por isso. Nós vemos as promessas de vereadores aí a nível nacional. Também nós vimos aqui em Foz do Iguaçu promessas de vereadores sobre a questão dos moradores de rua. Quando chegam no poder, nós não temos responsabilidade e não temos ações nenhuma. Como eu vejo também as responsabilidades do crime organizado jogarem para o governo federal. Se você acompanhou recentemente, tem uma PEC tramitando do governo federal, mandando uma proposta para o nosso Congresso para ser votado essa responsabilidade, ou seja, uma proposta de formar um SUS nacional de responsabilidade para combater o crime organizado. A presença das forças nacionais unidas, ou seja, uma unificação, uma junção dos órgãos estaduais, municipais, aí através das guardas municipais, ou seja, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, dos órgãos de segurança pública, para atuarem no combate, ou seja, do crime organizado. E dessa forma, nós acompanhamos. Eu tenho uma forma muito simples que eu digo, entre o discurso e a ação, existe uma distância muito grande. Então, na gestão passada, não vou negar para você que está me acompanhando, está me assistindo. Eu tinha uma esperança muito grande. Eu estava ansioso para ter aquela proposta, principalmente na área da segurança pública. Porque, sinceramente, meu amigo, eu não vivo de bolha. E não gostaria que as pessoas que me escutam e que me acompanham também que vivessem de bolha. Nós vemos aí, hoje um exemplo, vamos pegar o governo do estado do Paraná. De direita, discurso maravilhoso, fantástico e apaixonante. Deus, pátria e família. Que envolve a família, a religião, os princípios religiosos, os princípios moral, os princípios da moral e dos bons costumes. Mas parece que quando chega, vira uma bolha. Então hoje nós temos o governo do estado do Paraná de direita e o prefeito de Foz do Iguaçu, como exemplo, como referência aí para o cenário nacional, de direita. A cidade de Foz do Iguaçu, como nós temos acompanhado, tomadas de buraco, e por incrível que pareça, os moradores de rua e usuários de droga no centro de Foz do Iguaçu têm aumentado. Que papo é esse? Pergunto para as nossas autoridades, que papo é esse? Vamos voltar, para vocês terem uma ideia da responsabilidade real, o artigo 144 da Constituição Federal. E ela diz que a responsabilidade e dever dos Estados de segurança pública, com duas instituições que lhe amparam, ou seja, que assessoram o governo do Estado do Paraná nessa responsabilidade. Primeiramente, com a Polícia Militar. A Polícia Militar é conhecida como a Polícia Repressiva.
a polícia preventiva também. Vai ter uma manifestação, quem tem que estar ali para prevenir, né, qualquer situação desastrosa na questão da segurança pública é a responsabilidade e obrigação da polícia militar. Daí temos também a chamada polícia judiciária, ou a polícia investigativa, que é a polícia civil. A polícia civil tem a obrigação de investigar, ou seja, resolver, pesquisar, fazer análise, usar todos os meios necessários e legais para combater a criminalidade dos nossos estados e dos nossos municípios. Daí você pode perguntar para mim, e o governo federal? E como é costumeiro dizer por aí, e o Lula? Eu quero responder para você, tem obrigação também. Hoje nós temos a Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal. Ela tem responsabilidade de combater o tráfico de droga e a passagem de ilícitos nas nossas fronteiras, nas rodovias federais. Mas se você for analisar assim, por que a responsabilidade objetiva geral, integral, ficou para os governadores? Justamente porque as fronteiras e as nossas rodovias, em comparação aos municípios, ou seja, diversos caminhos e alternativas aí para o tráfico de droga, para o crime organizado, eu posso afirmar para vocês que a 90% é muito maior. E por isso que eles têm essa mega estrutura. Com a polícia militar, você pegar hoje o município de Foz do Iguaçu, eu não sei quantos polícia militar tem na tua cidade, mas em Foz do Iguaçu, por incrível que pareça, vou mostrar para vocês. Eu posso estar errado, mas não vai atingir, não vai ser, um erro muito grande, muito distante. É para mais ou para menos. Mas eu acredito que em Foz do Iguaçu, hoje nós temos mais de 350 policial militar. Veja bem, alguns números que se aproximam dos 500. Então, estou citando um pouco abaixo. Certo? Mas o número é relativo. Mas além da Polícia Militar, quero que você analise assim comigo. Nós temos mais a Guarda Municipal. Nós temos a Polícia Civil. Nós temos em Foz do Iguaçu também a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Nós temos a Guarda Nacional. Nós temos o Exército e a Marinha. Eu não tenho dúvida. Foz do Iguaçu tem a maior concentração do mundo de órgãos de segurança pública. E é triste, né? Nós vivemos nessa bolha. Como disse, o discurso é maravilhoso. Deus, Pátria e Família. Maravilhoso. Lembra a criação, que a criação ali, através do Gênesis, você analisa, criou Deus o homem, a sua imagem e a semelhança. E alguns pregadores dizem, olha, nós viemos sem nada e voltamos sem nada. Olha só o que nós somos. Interessante que usam esse discurso maravilhoso, usam a palavra de Deus, usam a imagem da Bíblia. E cadê as providências? Cadê os resultados? Eu vejo assim, para você ter uma melhor amplitude do assunto. Tentaram resolver em São Paulo, através do governador Tarcísio, a questão da Cracolândia. O que fizeram? Ou seja, pulverizaram a Cracolândia. O crime da violência no estado de São Paulo tem aumentado de forma exagerada. Posso afirmar para você, é uma vergonha essa política. Os resultados dessa política. Se você analisa assim, o Amapá hoje, até me permito, vou pegar o óculos aqui para ficar mais claro. O Amapá hoje, nós estamos com a média de 57,4 mortes violentas, homicídios, a cada 100 mil habitantes. Isso é exorbitante. Nós vemos ali, com o governador de Rondônia, 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nós podemos pegar vários outros exemplos de estados do país. Aí vamos pegar a Bahia. A Bahia, 43,9. Pernambuco, 26,5. O Ceará, 32. Tocantins, 28,5. Em resumo, a média dos homicídios por 100 mil habitantes está em 21,2 a cada 100 mil habitantes. É interessante, nós percebemos assim que a cidade de Brasília, de forma exemplar, nós temos alguns exemplos, ou seja, hoje no nosso país. Isso nos traz assim a esperança, né, e a grandeza de esperar alguma coisa de resultado e de concreto. A cidade de Brasília hoje está com 6,9, ou seja, 6,9
o número de homicídio a cada 100 mil habitantes. Então, trata-se de uma cidade extremamente segura. Temos aí também o estado de Santa Catarina, hoje, que é o segundo estado mais seguro, com as suas prisões, ou seja, seu sistema, né, judiciário, ou seja, gravoso. Tem 2 estados hoje, quero que vocês entendam assim, né, que ou seja, o crime organizado não quer estar lá. No sul é o estado de Santa Catarina e no nordeste ninguém quer ser preso na Paraíba. Vai sofrer as duras sanções da lei e o rigor realmente do poder judiciário. Então eu faço essa pergunta: o que nós ocidentais queremos? Eu tive também assim o carinho de realmente fazer esse levantamento, esse estudo para você, para que possamos debater melhor e que para você possa entender maior essa gravidade. Eu trouxe alguns números referentes ao mundo. E isso que eu vejo assim, opa, nós temos que aprender alguma coisa. O que lá fora, como que funciona lá fora e por que não funciona aqui no nosso país, no nosso querido Brasil, que muitos batem, olha, estamos aí em segundo lugar no mundo na produção de alimentos, somos um país rico, que eu discordo, veja só. Eu tenho a minha opinião e uma hora eu vou gravar um vídeo próprio para vocês sobre isso. A camomila que entra hoje no Brasil, praticamente 97% vem das margens do Rio Nilo. A erva doce vem da Síria. O funcho, que extrai o princípio ativo do Tamiflu, né, vem do Marrocos. O trigo, a maior parte que nós consumimos hoje vem de 3 países. Você sabia disso? Vem da Ucrânia, ou da Argentina, ou vem da China. Veja bem, se esses 3 países falarem assim, não vamos mais vender trigo para o Brasil, olha que podemos, na questão do trigo, passar necessidade aí do pão nosso de cada dia. Então é muito sério. Então trouxe aí números referentes ao mundo. O que nós devemos aprender com o mundo? Então eu tenho um pequeno levantamento. Primeiro, já que a pauta do momento, né, houve o bombardeamento em cima do Irã ali, eu fiz um levantamento, um estudo que vocês podem acompanhar e também aí, principalmente aí tem o site do UOL, da CNN, vocês escolham qual que vocês preferirem e acharem melhor. Mas a média de homicídios no Irã, né, esse estado teocrático, está em média de 3,22 a cada 100 mil habitantes. Será que nós, os brasileiros, somos mais irracionais do que o estado teocrático do Irã? Pergunto para você. E são críticas que nós devemos fazer para nós, mas também para as nossas autoridades. Agora, tão chamado de comunista, isso, aquilo e tal, a China, fiz um levantamento. Eu até fiquei pensando comigo, será em virtude do confucionismo, do taoísmo, do budismo, das religiões tradicionais chinesas, dessa passividade? Eu fiz um levantamento, sim, da satisfação dos moradores, ou seja, do povo, da população em geral, a satisfação com o policiamento. Vocês sabiam que o policiamento armado na China é somente nos aeroportos e grandes aglomerações assim e circulação de pessoas? Que o policiamento de rua é desarmado. E, no entanto, veja só, gente, o índice de homicídio da China hoje está em 0,42 por 100 mil habitantes. Ou seja, um ano morre uma pessoa, praticamente um ano, 2 meses, 3 meses, morre o outro, por morte violenta. Como disse, nós em 2017, nós chegamos ao ápice, ao acúmulo, de termos aí 30,9 pessoas mortas por mortes violentas no Brasil. Isso é uma vergonha. Isso é um descaso das nossas autoridades. E como digo assim, hoje a segurança pública, depois a saúde... Primeiro a segurança pública, depois a saúde pública. Mas a segurança pública é a principal preocupação hoje do povo brasileiro. E é um assunto que urge a necessidade do debate. Graças a Deus, ou seja, de 2017 para cá avançamos bastante. Principalmente agora no ano de 2024 tivemos uma redução drástica de 25, que foi no ano de 2023, praticamente caiu aí 4 pontos. Estamos com 21, como falei, 21,7. Abaixou bastante.
mas não é o suficiente ainda. Então eu fico pensando assim, o que leva? O que nós temos que aprender com o Japão? Os números do Japão também é nessa média. 0,29, 0,42, ou seja, andou aumentando um pouquinho. Agora, o que nos surpreende é a maior economia do mundo, os americanos. Os americanos que sempre tiveram uma taxa de mortalidade ali por 100 mil habitantes altíssima em comparação à Europa, olha só, com a Índia, gente, com a Índia que está em 3,9, desculpa, 2,9, o da Índia. Os americanos estavam ali em 6,9, 5,9, variavam nesses números. Agora, recentemente, ou seja, em 2025, estão alcançando o número de 15, ou seja, 15 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. O que está acontecendo com a maior democracia do mundo? Com a economia mais rica do mundo? E assim por diante. Por isso que eu falo, o que nós temos que aprender com esses países? Também tive a curiosidade, em virtude da guerra, que expulsaram os americanos, derrotaram os americanos, porque os americanos se uniram ao Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte. Ou seja, viram que não podiam, que iam morrer todos, ou seja, acabaram sendo expulsos e fugiram do Vietnã, ou seja, aceitaram a derrota. O que acontece com o Vietnã? Veja bem, o Vietnã teve a paciência e o carinho de trazer os números para vocês. Como disse, vocês também podem pesquisar para vocês verem os resultados. O Vietnã, simplesmente 1,24. Ou seja, olha só, para um país comunista, um país, no entanto, apesar de ser comunista, é o país que mais se desenvolve em toda a Ásia hoje. Impressionante o desenvolvimento hoje do Vietnã. Mas olha só, 1,24, ou seja, cada 100 mil habitantes morre por morte violenta, supostamente de faca, ou paulada, ou tiro, o que seja, né? 1,4 pessoas. Lógico que eu estou citando assim o Brasil, que está entre os 3 países mais violentos do mundo, países grandes, em número de mortes. Lógico que se você for pegar o Haiti está com 59, quase 60 pessoas a cada 100 mil habitantes. Ou seja, um estado, um país em extrema ebulição de violência. Temos outros pequenos países extremamente violentos em termos de mundo. Trouxe esse assunto para vocês nessa reflexão, porque não podemos viver de bolha. Nós temos que viver de resultado. E esses resultados, tem uma frase que eu sempre disse: a política é o caminho de liberdade e conquista da sociedade. É através da política que nós conquistamos o resgate da moral e dos bons costumes. Convido você a cobrar do teu vereador, do teu deputado, levar esses números para ele. Né? Como te disse, tem várias fontes aí que você pode pesquisar. É muito simples. Vai ali no UOL, no GPT, ou seja, na CNN, procura um meio, e qualquer coisa também estou à tua disposição para te ajudar nesses números. Devemos bater firme, cobrar das nossas autoridades, porque é interessante. Esse direito da liberdade, do ir, do vir, né, que é um direito sagrado nosso, um direito constitucional, ele está relacionado a essa liberdade, a liberdade da segurança pública. E a segurança pública, gente, hoje, até agora, no momento, não é a responsabilidade do governo federal. É a responsabilidade dos governadores. E fiz questão de gravar esse vídeo para dizer o seguinte: a maior parte dos governadores do país gozam desse privilégio e desse slogan, Deus, Pátria e Família. E veja só, está na hora de vocês nos surpreenderem. Nós queremos ser surpreendidos. Nós queremos, como eu disse, resultado. Como eu fiz uma pequena introdução do governo federal a vez passada, ou seja, da gestão passada, eu esperava sinceramente alguma coisa grande na área da segurança pública e no combate à violência do nosso país. Que não ficasse somente no discurso, na retórica, mas que nós tivéssemos de resultado. Nós não podemos viver de bolha e nem de fumaça. Nós precisamos de resultado. Eu peço para você, para que valorize o nosso trabalho, curtindo, compartilhando nossos conteúdos, para que a gente realmente possa ser recompensado e o nosso trabalho tenha mais resultado. Mas não posso concluir esse vídeo sem falar para você mais uma parte muito importante
que interessa nessa conjuntura geral. Tramitou ou está em trâmite no Congresso Nacional uma proposta desse governo de uma PEC, ou seja, de uma proposta de uma fórmula, ou seja, da forma de um SUS nacional na segurança pública. Com a presença aí com a Polícia Militar, a Polícia Civil, com a Polícia Federal, ou seja, a junção dos órgãos de segurança pública no combate do crime organizado. Mas, infelizmente, eu fico pensando assim, de forma irracional. Os deputados federais do PL e da oposição votaram contra, se posicionaram contra. Para aí, gente, o que nós queremos? Queremos resolver o problema ou, como disse, manter-se nessa bolha como estamos? Nós precisamos de resultado urgente. Como disse, isso é o clamor, é a vontade popular, é a vontade do povo brasileiro. Além da saúde pública, que fica aí no segundo cenário das pesquisas de opinião pública, de vontade, ou seja, da opinião do povo brasileiro, o primeiro é a segurança pública. Como disse, é o nosso direito de viver com liberdade e com segurança. Respirando um ar puro, agradecendo ao Criador, quero agradecer você por me escutar e me acompanhar até esse momento. Até o nosso próximo vídeo. O meu abraço e o meu carinho para você.